Bom, rapidamente. Pergunta sobre 1984 um pouco fora do programa, mas tudo bem, faz parte do debate. Não, eu não acho que o livro 1984 é uma crítica ao comunismo. Isso aí é a propaganda que foi feita posteriormente. Nós temos que lembrar que o Orwell, ele mesmo era um militante socialista. Ele lutou na Espanha, né, na brigada do POUM, e ele era uma pessoa que, digamos assim, muito consciente do debate político na época, né? Ele era anti-stalinista. O POUM era um partido anti-stalinista. Alguns falavam que era um partido trotskista, mas isso não era verdade. O POUM havia rompido com Trotsky. Havia uma certa afinidade, mas não era um partido que se guiava integralmente pelas ideias de Leon Trotsky. Mas na parte do stalinismo havia uma certa semelhança, né? A crítica do Orwell, o que ela tem de muito ruim é que ela é uma crítica muito pessimista, né? O livro 1984 praticamente um livro de terror, né? É uma história de terror. E bastante horrível em vários aspectos, né? Particularmente o final é bastante horroroso. Na realidade, o que o Orwell pensava era o seguinte, que o mundo caminhava para ser dividido em exatamente o que aparece no livro, era a ideia política dele. Aquilo é um manifesto político. Ele achava que o mundo ia ser dividido em 3 partes, né? Uma parte liderada pela União Soviética, uma parte liderada se não me engano, agora não me lembro bem como é que era a tese dele, liderada pelos Estados Unidos, Europa e Inglaterra, e outra parte oriental, talvez liderada pela China, alguma coisa assim. E ele achava que todas as 3 partes seriam iguais, né? Seria uma ditadura. Ele não achava que na União Soviética tinha socialismo ou comunismo. Ele achava que aquilo lá era um governo de privilegiados, né, que nesse sentido ele estava certo. Era um governo da burocracia. E ele achava que tudo ia assim. Nós temos que prestar atenção no livro que os 3 países que estão sempre em conflito são iguais, né? E que o Winston, que é o personagem principal do livro, ele se encontra na Inglaterra, né? Aparece o tempo todo a sigla, né, do regime, que é ENC-SOC, socialismo inglês. Muito daquele socialismo inglês era baseado no governo do Partido Trabalhista Britânico, né? Ele achava que tudo caminhava para uma ditadura, o mundo ia ser dividido em 3 áreas e não tinha nenhuma esperança. Nesse ponto, a política dele é falsa, né? É totalmente falsa, totalmente errada. Mas o que ele mostra do regime totalitário é interessante, é aproveitável. E deve ser compreendido não apenas como o stalinismo, mas também como o regime capitalista. Para ele era a mesma coisa. Ele não era partidário da democracia britânica. Ele achava que tudo evoluía no sentido totalitário, o mundo todo. Ele via um regime que se auto-perpetuava, né, através das guerras, etc. e tal. É uma fantasia sinistra, né? No entanto, não é baseada na realidade, porque na realidade é difícil de estabelecer a coisa desse ponto de vista. Se você não consegue, né, dar à população um determinado nível de vida, o regime vai afundar. Que é o que nós vamos ver, é o próximo capítulo da situação política que nós estamos vivendo aqui. Nós vamos ver isso aí muito claramente. Não, nem democracia nem totalitarismo vão segurar a onda a hora que o povo se levantar.